O Senhor Jesus, ele mencionou algumas coisas importantes que eu gostaria de ler com vocês. No Monte das Oliveiras, Jesus reuniu seus discípulos em torno de si e conversou a respeito do fim do mundo. E chamou a atenção sobre algo que havia sido dito 600 anos antes. 600 anos antes, o profeta Daniel proferiu uma declaração a respeito do que aconteceria nos dias, e aconteceu de fato nos dias de Jesus e dos apóstolos. Mateus 24:15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estará ou assentado no lugar santo, eu escrevi errado aí, quem lê, entenda. Bom, você tem Jesus fazendo uma citação de alguma coisa que Daniel anunciou que ia acontecer. Então, o link que eu quero fazer com vocês é o seguinte: o contexto do profeta Daniel é um contexto onde profecias foram ditas a respeito do tempo de Cristo. Então, até mesmo para eu entender corretamente o que está sendo dito nos evangelhos, o ideal é que eu volte lá em Daniel e leia e entenda, porque alguma parte dos evangelhos, para ser entendida e interpretada, precisa do pano de fundo do que está no profeta Daniel. Então, o que eu quero propor para vocês é o seguinte: à medida que nós formos estudando Daniel, nós vamos descobrir algumas coisas incríveis em relação ao evangelho. E eu tenho frisado e tenho trabalhado bastante com a igreja já há pelo menos 3 anos a respeito da importância da salvação pela graça, a importância de voltarmos para o evangelho. E apesar de nós estarmos estudando um livro do Antigo Testamento, nós temos sempre que lembrar que o Antigo Testamento é a base para o evangelho. E o Antigo Testamento bem interpretado, ele sempre termina no evangelho. E então nós vamos começar estudando este tema, ouse ser firme, olhando para Daniel, e vocês vão ver que lá na conclusão nós vamos ser jogados, lançados para olhar para Cristo Jesus. Então nós começamos no evangelho e vamos terminar exatamente nesta passagem que eu estou citando para vocês. Nós vamos terminar esta série de estudos lá em Mateus 24, ok? Mas por hora nós vamos fazer o que Jesus está fazendo aí também. Ele está fazendo uma referência para aqueles discípulos que o que estava para acontecer tinha sido dito pelo profeta Daniel. O que é um profeta? Profeta significa basicamente uma pessoa que fala em nome de outra. Profeta não é adivinho do futuro. O conceito dessa palavra nos nossos dias é o conceito de adivinhação. Quando alguém diz, fulano de tal é um profeta, a gente logo imagina o quê? A gente imagina as profecias lá de Nostradamus. A ideia de que o profeta é aquele que fala a respeito do futuro. Não é isso. Agora, o profeta diz alguma coisa sobre o futuro? Diz, porque Jesus está falando, olha, o que está acontecendo hoje já foi anunciado pelo profeta. Agora, ele fez isso por adivinhação? Não, ele fez isso porque Deus contou para ele. Ele não adivinhou coisíssima nenhuma. Deus disse algo para ele que ia acontecer e de fato aconteceu. Agora então, o que é o profeta? O profeta, ele é um homem que fala em nome de Deus, normalmente denunciando o pecado, normalmente denunciando o erro, e ele anuncia as consequências. Consequências se o povo se arrepender, consequências se o povo não se arrepender. Nesse sentido, o profeta é mais ou menos como aquele, falando para vocês adolescentes, aquele irmão mais velho que chega para você e fala assim, não faça isso. Se você fizer do jeito que você está fazendo, nosso pai não quer que você faça assim, você vai apanhar. Ele está sendo um profeta. É esse o sentido da palavra profeta, alguém que fala em nome de alguém superior e que transmite um recado, que serve para te orientar. Ou você segue, e aí você vai terminar num determinado lugar, ou você desobedece e você vai terminar num outro determinado lugar. Essa é a função do profeta. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar o profeta como um adivinho, que fica tentando adivinhar coisas, ou dizendo, vai acontecer isso e isso com você. Essa ideia de profetismo não é bíblica. O profeta da Bíblia fala em nome de Deus. Ele tinha de comunicar a outros, qualquer mensagem que através do Espírito Santo Deus lhe tivesse enviado. Aqui eu quero parar um pouco com vocês e vamos ver se a gente consegue traçar uma história de forma bem genérica e bem geral
de como é que nós chegamos nesse momento que está desenhado aí no mapa. Vamos lembrar lá de Abraão, já que eu li Gênesis 17 aqui falando de Abraão. Vamos lembrar de Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, mas foi escolhido por Deus para começar uma família que seria tão numerosa que Deus compara essa família às estrelas do céu, à areia da praia, do mar. E então Deus chama Abraão para sair daquela terra, do lugar onde ele estava, e leva-o em direção ao Egito. Abraão sai de Ur dos Caldeus, que está lá em cima na Palestina, e ele vai descendo, ele vem na direção do Egito. Na direção do Egito, Abraão com sua família vão permanecer por 400 anos, aproximadamente, lá embaixo. 400 anos se passam desde o chamado de Abraão até o tempo em que toda a família, que já é uma nação numerosa, vai sair de lá. Depois ele saiu. Você já deve ter ouvido a respeito das pragas do Egito, certo? Então, o povo hebreu só vai sair da região do Egito depois que eles experimentam lá 300 anos de escravidão no Egito, e então eles vão sair de lá. Então você já tem uma outra referência. Você tem Abraão chamado para começar um povo. Depois você tem os hebreus vivendo no Egito como escravos. Depois você tem Moisés. Moisés é aquele que tira o povo. Usado por Deus, ele vai tirar o povo do Egito e traz o povo de volta para a região da Palestina. Eles vagaram no deserto, é certo, durante uns 40 anos. E nesse período Deus deu leis para Israel. Leis, como eu disse há pouco, que ao invés de serem cumpridas, elas foram descumpridas pelo povo de Israel. Mas ainda assim Deus foi tão favorável com esse povo que, sob a liderança de Josué, Deus fez com que esse povo dominasse a região de onde Abraão tinha saído inicialmente, a região da Palestina, onde estavam os cananeus, especialmente nos dias de Josué. Josué volta, você lembra daquela história que tem a tomada de Jericó? Deus usa Josué e o povo e faz com que o povo de Jericó e os caldeus que viviam ali naquela região fossem dizimados por uma intervenção divina para devolver a terra àqueles que eram os seus legítimos donos, porque Deus havia prometido que aquela ali seria a terra deles. Muito bem, depois disso o povo se estabelece na terra. A terra é dividida em 12 tribos, que são os 12 descendentes de Jacó. Cada um deles assume uma região ali na Palestina, e a Palestina é dividida em 12 pequenos distritos. Nessa época, Deus estabeleceu homens para representarem a Deus diante do povo. O governo era um governo teocrático, e Deus escolhia um juiz, e esse juiz representava Deus diante da nação. Durante um bom tempo a nação foi governada assim. Mas chegou uma hora que eles se cansaram, e eles começaram a ver as nações ao redor, todas elas tinham reis. E eles queriam, os filisteus têm reis, os amorreus têm reis, os amalequitas têm rei, todo mundo tem rei, só nós que não temos. Então eles começam a pedir a Deus que Deus lhes coloque um rei. Muito bem, Deus escolhe um rei para iniciar uma dinastia lá entre os israelitas. Esse rei é o rei Saul. Depois desse rei, você vai ter uma sucessão de eventos e uma nova dinastia começa, porque não é o descendente desse rei que vai herdar o reino, mas quem herda o reino é Davi. Tem uma certa dificuldade para assumir o governo, porque o próprio Saul, depois de saber que o rei não seria o seu descendente, caçou Davi, tentou matar Davi, mas não conseguiu. Davi assume. Muito bem, depois de Davi e o reino consolidado, um período maravilhoso acontece. Debaixo do governo de Davi, Deus abençoa Davi, Davi expande o reino fica rico, coisas fantásticas acontecem. E apesar dos tropeços de Davi, Davi é um homem que tem amizade com Deus, que tem intimidade com Deus, e através dele a nação prospera. Depois dele vem um outro rei melhor ainda, o seu filho Salomão. Esse sim pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria, e nós acabamos de estudar aí depois um ano inteiro Eclesiastes. E este rei então consolidou aquele reinado forte e poderoso. Esse reino se estendeu, esse reino ficou rico, esse reino se tornou uma referência. Salomão construiu um templo belíssimo, e isso tudo trouxe glória para Israel. O problema foi que depois deste rei, o reinado não conseguiu mais subsistir como um reinado consolidado, como um único reino. Um de seus filhos, chamado Roboão, assume o trono. E o que ele vai fazer?
Ele vai dividir os reinos. O reino da parte de cima vai ser chamado de reino do norte, e o reino da parte de baixo vai ser chamado de reino do sul. Se você olhar aí no seu mapa, essa parte que está com Damasco acima é reino do norte, a parte de baixo é reino do sul. A divisão aí não é a divisão dos reinos de Israel, a divisão aí é apenas a divisão do Império Assírio. Mas como que isso aconteceu? Como que esse império ficou assim? Bom, uma vez que o reino de Israel estava dividido, reino do norte e reino do sul, algumas coisas terríveis começaram a acontecer. No reino do norte, várias dinastias assumiram. Os reis, na realidade, não eram sucedidos por seus herdeiros, mas os reis eram depostos e outra família assumia. O que existe de característica a respeito dos reis que subiram no norte? O que eles têm em comum? Todos os reis que subiram ao trono do reinado de Israel foram maus e não fizeram o que Deus queria que eles fizessem. Nenhum deles foi temente a Deus. No reino do norte subiram homens como Manassés, por exemplo, que sacrificava crianças, sacrificou o próprio filho, seguindo aquilo que era a cultura dos cananitas, que era a cultura dos caldeus, que era oferecer o seu primeiro filho, o seu primogênito em sacrifício, para que tivesse muita fertilidade, para que Baal pudesse dar muitos outros filhos. Já pensou que coisa absurda? E tem um fato interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Sabe quando essa prática foi abandonada por várias nações orientais só? A gente olha, quando a gente vê a história, você começa a ver o domínio da Síria, o domínio babilônico, que é chamado de domínio persa, medo-persa, depois o domínio grego, depois o domínio romano. Foram essas dominações, esses avanços desses grandes impérios, que obrigaram os orientais a parar com essa prática de oferecer filhos primogênitos em sacrifício. Por quê? Porque chegou um determinado momento que eles tinham tanta carência de filhos homens, que eles não sacrificavam mais os filhos quando eles nasciam, porque eles precisavam, o rei proibiu que se sacrificasse crianças, especialmente os filhos homens. Por quê? Porque eles iam fazer falta, por causa dos grandes conflitos que a região tinha que travar o tempo inteiro. E alguns arqueólogos, eles datam isso por volta do ano 700 a 600 antes de Cristo. Nos achados arqueológicos, ao invés de esqueletos de crianças, eles começaram a achar esqueletos de jumento. Então o sacrifício foi substituído, eles pararam de oferecer crianças e eles começaram a oferecer animais a Baal para pedir fertilidade, porque eles não podiam mais oferecer filhos, porque os filhos iam fazer falta por causa da guerra. Então a gente sempre pensa em guerra como uma coisa terrível, mas para alguns aspectos da civilização a guerra contribuiu, como por exemplo fazer com que parassem de sacrificar seres humanos em troca de uma suposta fecundidade ou fertilidade para as famílias. Mas muito bem, nesses dias lá no Reino do Norte, entre o ano 1000 e o ano 700 a.C., vários reis subiram ao trono e fizeram o que era mal perante Deus. E lá em Israel, em Judá, como é que ficou? Judá ao lado de baixo, ao lado de Jerusalém. Em Judá apenas uma linha continuou na sucessão do trono, que é a linhagem de Davi. Isso não significa que todos esses sucessores foram fiéis a Deus. Eles tentaram, mas muitos deles se associaram com outras nações, tentaram fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, mas fracassaram. Talvez depois de Davi o melhor tenha sido o rei Uzias. Isaías começa o seu livro, por exemplo, falando que nos dias do rei Uzias, nos dias da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. E por que ele faz essa marcação nos dias da morte do rei Uzias? Porque aqueles dias eram dias marcantes, porque sob a direção, sob o governo de Uzias, o povo prosperou, a nação prosperou, veio paz sobre Judá, o povo estava em boas mãos, debaixo do bom governo, tanto que quando ele morre, isso virou uma data que era tão gravada na mente das pessoas, que Isaías não precisa dizer, no ano tal, no mês tal, no dia tal, bastava ele dizer, no ano da morte do rei Uzias. Era mais ou menos como dizer assim, no ano da Copa no Brasil, a gente já sabe que ano que foi. E se você falar, no ano da Copa que o Brasil perdeu para a Alemanha, aí a gente sabe exatamente o dia e a hora, e o resultado do jogo. Então, a data da morte do rei Uzias era um evento tão dramático, e atacou tão profundamente o coração do povo de Judá, que não precisava dizer quando foi. Então depois de Davi e de Salomão, possivelmente
Se você perguntar para o judeu qual foi o melhor rei que vocês tiveram, eles vão dizer, foi o rei Uzias. Mas depois de Uzias, uma sucessão de reis que começaram tentando servir a Deus, mas terminaram muito mal, levou o povo a uma condição de fragilidade como reino. Por volta do ano 722, o reino do norte, lembra, somente reis maus, o reino do norte sucumbiu à Síria, por volta do ano 722 a.C. E depois, o rei Joaquim, que era o rei dos dias de Daniel, no ano 605, ele vai sucumbir diante do Império Babilônico. O Império Babilônico vai dominar o Império Sírio, e então o Império Babilônico vai assumir o governo, vai mandar. E quando o Império Babilônico assume, o povo de Israel inteiro já está na Síria como escravo. Um pouco remanescente sobrou lá em Samaria, lá em Israel. Agora, na parte de Judá, o povo está todo lá. E Nabucodonosor faz três campanhas em que ele viaja para Judá, para levar os moradores de Judá para a Babilônia. Nessas três campanhas ele vai levar todo o povo. Nas três primeiras ele leva só o povo, leva objetos do templo, leva a prata e o ouro de Judá, e na quarta campanha ele acaba levando Joaquim, que era o rei, junto. E então você tem uma finalização, um encerramento do reino do sul. Israel e Judá, os dois reinos, temporariamente são encerrados por conta disso. Então, esse é o pano histórico. Daniel nasceu em um mundo que presenciava grandes mudanças. O Império Assírio, terrivelmente cruel, e que havia dominado o crescente fértil durante 300 anos, aproximava-se do fim. O novo pretendente à hegemonia mundial era uma nova nação chamada Babilônia. O mundo estava dividido mais ou menos assim. Você tem o Império Babilônico representado por Nínive, né, que vai ser durante um tempo a capital da Babilônia. Você tem aí embaixo, você tem Jerusalém, que está para ser alcançada. Você tem o Egito aí de um lado, e você tem Nínive lá do outro. Só para você ter uma ideia onde começa exatamente o Império Babilônico, alcançando todas essas nações e essas principais cidades. Nínive está aí, a Babilônia, você tem o Egito e você tem Jerusalém. Nabopolassar, é o pai de Nabucodonosor, rei da Babilônia, esmagou o que restava do Império Assírio, que dominava a região, e tornou-se fundador do Império Neo-Babilônico. Seu filho Nabucodonosor II conseguiu elevar a Babilônia à sua época de ouro, o seu momento áureo. Tá? Você tem aí, nos dias de Daniel, 4 nações principais que dominavam o Oriente. Então você tem o Império Babilônico, que é esse vermelhinho ali no centro, esse foi o Império. Depois você vai ter o Império Persa, que é esse roxo que está aí, bem maior, mais por cima. E por último você vai ter o Império Romano, que é o laranjinha aí, que daí ele se estende dentro aí de onde era o Império Babilônico. Então nos dias de Daniel, é esse vermelho ali, ó, que tem a Armênia lá em cima, né? Você tem Nínive, Babilônia, você tem a Arábia embaixo, você tem uma parte do Egito e você tem a região de Israel em volta do Mediterrâneo ali. Esse era um mundo dominado pela Babilônia nos dias de Daniel. Então você tem lá em cima, lá só para referência, uma cidade chamada Lídia. Você tem aqui embaixo o Egito, você tem aquilo que é chamado hoje de a Ásia Menor, ou a região média ali da Ásia. Isso tudo foi dominado pelos babilônicos, inicialmente pela parte vermelha, e depois eles vão expandindo. Tá? Após a morte de Nabucodonosor, a Média assumiu a dianteira a partir do momento em que se uniu à Pérsia, e surgiu então o Império Medo-Persa, que anexou a Babilônia, o Egito e Lídia. Nabucodonosor invadiu 3 vezes Jerusalém, 605, 597 e em 586 a.C., sendo desta vez quando ele arrasou toda a cidade e levou os restantes dos habitantes como escravos. Você vai encontrar o relato disso lá em 2 Reis, no capítulo 24 e 25. Mas apesar da desobediência, Deus mandou uma mensagem de esperança para os exilados. Vamos lá, Jeremias 29, 1 a 10, vocês conhecem esse texto, mas vamos relembrar que isso daqui é para nós um ponto de partida também, tanto quanto o Evangelho de Mateus capítulo 24.
Vamos lá, vamos conectar a história. Esse período aqui, quando o profeta Jeremias pronuncia essa profecia, você já tem dois levantes de Jerusalém na Babilônia, e você tem um restinho de gente fraca lá na Judéia, lá em Jerusalém, e esse restinho sabe que vai sucumbir. Jeremias diz: são estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Um fato importante: quem deportou? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Então nunca perca de vista isso é a nossa cosmovisão. Deus governa sobre tudo. Aconteceu algo terrível, uma nação sucumbiu e foi deportada para outra. Quem está por trás de tudo isso? Primordialmente, elementalmente, fundamentalmente, Deus que escreveu essa história. Então quem deportou foi Nabucodonosor, mas Nabucodonosor fez exatamente o que Deus tinha planejado. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: ó, a vida não vai parar não. Eu quero que vocês continuem se casando, eu quero que vocês continuem gerando filhos, não quero que vocês fiquem brigando aí, mas vocês orem pela cidade para onde eu deportei vocês, porque se a cidade para onde eu coloquei vocês tiver paz, vocês também terão paz. É duro ouvir isso, não é? Deus te coloca dentro de uma prisão e fala: ó, aí você vai continuar a sua vida normal aí, não é para parar, é para continuar. Vamos lá, versículo 8: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Mas, ó, tem um monte de profeta aí que fica falando o que vocês gostam de ouvir. Não dê ouvido para eles. Não é para vocês fazerem isso. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus tinha promessas. Tudo aquilo que estava acontecendo com Judá, que já havia acontecido com Israel, com Judá, fazia parte de um plano de Deus. E o plano era bom, não era ruim. O momento era difícil. E então, dentro dessa questão contextual, a gente já pode tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida, mesmo os momentos de deserto, os momentos difíceis, eles não são, de forma alguma, resultado de uma intenção ruim de Deus para nós. Muito pelo contrário. Deus diz para nós assim: olha, eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vós, e os meus pensamentos são de paz e não de mal. E a gente precisa crer nisso, porque normalmente quando a gente passa por um problema, a gente acaba fazendo aquele tipo de oração: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ou o Senhor está com raiva de mim? O Senhor está brigado comigo? O que eu fiz de errado? E Deus está respondendo: continua a vida, continua orando, continua casando-se, dando-se em casamento, gerando filhos, continua a sua jornada, porque eu tenho um plano bom. O que vocês estão passando não é para o mal de vocês, mas é para o bem.
Então me busquem e vocês vão me achar, não importa onde vocês estejam. E quando se cumprir esse plano meu, vocês vão voltar para onde de onde eu tirei vocês. E o povo deveria crer nessa promessa e deveria viver assim. Tinha um profeta falando em nome de Deus, mandando uma carta para o povo que estava lá na Babilônia. Agora, como será que o povo vivia na Babilônia? Confiando nessas promessas? Obedecendo a Deus? Não no início. No início, como eu disse para vocês na introdução, no início, apenas 4 jovens, dentro de toda aquela população de israelitas e de judeus, apenas 4 se mantiveram fiéis e com esperança em Deus. Deus escolheu um homem para ser o libertador de seu povo. Isaías 44, 28 e 45, 1. Vamos lá? Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Olha que interessante. O povo tinha sido levado para Babilônia por Nabucodonosor. Mas a promessa de Deus é que um dia, um outro grande soberano, querendo também estabelecer o seu império, ia dominar a Babilônia, e Deus chama esse homem de meu pastor. E diz que este homem ia trazer o povo dele de volta. Só para adiantar para vocês que não é o foco nosso continuar essa história de Ciro, mas o resultado é que Ciro, sem saber dessa profecia, ele vai de fato derrotar a Babilônia e ele vai libertar o povo de Israel e o povo de Judá e trazer de volta. E detalhe, ele vai financiar a reconstrução da cidade e do templo. Ele vai fazer isso. Agora, em algum momento ele fez isso porque ele amava a Deus? Se você continuar lendo o profeta Isaías e ler Jeremias também, você vai ver que em momento algum ele fez isso porque ele amava a Deus. Ele fez isso porque ele tinha interesse em Israel e em Judá. Então significa que Deus governa soberanamente a todos, não só os cristãos, mas Ele governa soberanamente até os ímpios. E até os ímpios fazem exatamente o que Deus quer que eles façam. Só que eles são responsáveis, porque eles não fazem porque Deus me mandou ir lá e descer o cacete em todo mundo que está na Babilônia. Não, ele foi lá e dominou a Babilônia. Por quê? Porque ele tinha... queria expandir o seu reino. Ele estava cheio de intenções imperialistas. E por isso você vai encontrar também em Isaías Deus dizendo: e vou disciplinar a Ciro porque fez o que era mal perante mim. Mas Deus não falou que ele é o meu pastor? Não, sim, porque cumpriu os propósitos que Deus queria que fossem cumpridos com a vida dele. Mas não fez porque se sentiu fazendo a obra de Deus. Fez por suas próprias intenções pessoais, e Deus vai julgar as intenções pessoais. Por isso também que eu não posso praticar o mal e falar assim: Paulo, olha, eu fiz o que era mal, Paulo, mas eu estava fazendo em nome de Deus. Deus converteu o mal em bem. Não, de jeito nenhum. Eu fiz o que era mal porque eu quis fazer, ainda que serviu aos propósitos santos de Deus, mas foi vontade minha. Então eu sou responsável diante de Deus pelo que eu faço. Como que Deus consegue organizar essas coisas? Eu não sei. Talvez um dia, quando nós estivermos lá, Ele vai deixar a gente fazer uma manhã de perguntas lá no céu, e a gente pergunte para Ele como é que Ele fez isso. Mas eu não sei como Ele faz isso, mas Ele faz. A Bíblia tem várias referências que contam isso. Uma das providências de Ciro após a tomada da Babilônia foi a emissão de um decreto que permitia a todos os exilados o retorno às suas respectivas pátrias de origem. Essas cidades representam duas ideologias: Babilônia, com suas práticas ocultistas e deuses pagãos, representam um sistema de falsificação, apostasia e rebelião contra Deus. Jerusalém, a cidade de Daniel, representa fidelidade, obediência e lealdade ao verdadeiro Deus. As imagens, essa daqui é atual, mas a ideia é que naquela época Jerusalém, não agora, naquela época Jerusalém simbolizava uma cidade de fidelidade e de adoração a Deus, e a Babilônia uma cidade de falsificação e de desobediência contra Deus. Babilônia, vamos ver o significado. A forma grega do nome é do acadiano Babilu, que significa portão de Deus. Para os judeus, adquiriu o significado de confusão.
em harmonia com Gênesis 11:9, que fala sobre a Torre de Babel. Moisés teria derivado o nome Babel do hebraico antigo Bavel, da raiz do verbo Balaal, que significa confundir. Era conhecida como a terra dos caldeus. Ela foi fundada por Nimrod, o poderoso caçador, de Gênesis 10, de 8 a 12. Em tempos antigos representou o local em que se ergueu a Torre de Babel. Então, a Babilônia, ela foi construída exatamente no mesmo local onde foram fundadas e foram levantadas as bases da Torre de Babel. A cidade atingiu um considerável destaque por volta de 1800 a.C., sob a liderança do famoso legislador Hammurabi. Tem livros e tem gente que adora pesquisar e estudar sobre Hammurabi e de vez em quando fica citando frases dele. Naquele tempo a Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo, uma cidade planejada e bela, uma cidade fantástica. Obviamente nós não temos foto, então a gente tem alguns desenhos que as pessoas fazem de supostamente como era a cidade da Babilônia. Sobre as ruínas de Babel, ou da Torre de Babel, a cidade foi construída para usufruto de um povo devasso, violento e pagão. O principal deus lá dos babilônicos era Marduk, o patrono da cidade. A cidade tinha 58 templos dedicados a deuses importantes, 955 pequenos santuários e 384 altares de rua. Será que essa cidade é uma cidade politeísta? Então, veja a quantidade de templos numa cidade e a quantidade de altares que existiam lá. Então, essa cidade era aquele estilo de cidade que tem santo para tudo. Muito mais, se vocês olharem aí, tem muito mais do que a santologia atual, que tem um santo para cada dia do ano. Eles tinham pelo menos uns 4 para cada dia do ano, se você for contar aí a quantidade de templos que eles tinham. Adoravam também ao sol e a outros corpos celestes, dando origem à astrologia, que é reverenciada até hoje, nasceu na Babilônia. Suas muralhas tinham de 15 a 20 metros de altura e de 4 a 8 metros de espessura, e rodeavam a cidade num perímetro de mais de 20 quilômetros. Você imaginou o tamanho dessa construção? A gente fica admirado com grandes prédios hoje em dia, mas é fato que o homem perdeu muito a pretensão de construir coisas suntuosas, porque o que se construía nesse período de 1000 a 1500 a.C. eram coisas extraordinárias. Haja vista quando você vê aquelas fotos, e eu não sei se alguém daqui já foi, ou se você for um dia, as fotos das pirâmides. As pirâmides são um retrato de como o homem presunçosamente gostava de construir coisas que fizessem com que as pessoas estremecessem diante, porque a construção era demonstração de poder. Então, se chegar numa cidade como essa da Babilônia, você imagine uma muralha que tinha de 15 a 20 metros de altura, de 4 a 8 metros de espessura, circundando uma cidade, um perímetro de 20 quilômetros. É muita coisa mesmo. Nessa cidade habitavam milhares de pessoas, de várias nações. As pessoas migravam para lá. É mais ou menos igual São Paulo, todo mundo quer morar lá. Então via gente de tudo enquanto é canto para morar. Fora o que eles traziam como escravos, traziam porque foram dominados. Aí no centro, esse é um outro desenho, isso é retirado de um livro. Você tem essa construção aí, e essa construção, segundo a maioria dos historiadores, é uma representação, esse desenho é uma representação proporcional. O que você está vendo embaixo, aqueles quadrados ali, são casas e prédios de 5, 6 andares. Isso é uma comparação em termos de proporção do tamanho do templo que eles construíram a Marduk, que era o patrono da cidade, exatamente sob a fundação de onde era a Torre de Babel. Então, imagine o quanto isso era suntuoso. É muito mais do que um prédio hoje. Sei lá, talvez alguma coisa parecida com as Torres Gêmeas no meio de Nova York, quando elas ainda existiam. Ou com aqueles prédios que existem lá em Dubai, que são gigantescos, que de cima do prédio você olha para os outros prédios e eles parecem baixinhos. Essa representação embaixo, olha, a muralha que tinha de 15 a 20 metros, compare a muralha com a altura do templo aí. A grande torre, onde no 7º piso estava o Esagila, o templo de Marduk, no coração da Babilônia,
foi construída sobre as bases da Torre de Babel. Zigurate, templo-torre, era o nome desse templo aí. Em 570 a.C., Nabucodonosor, procurando restaurar o zigurate, escreveu sobre o seu estado arruinado. Veja o que Nabucodonosor disse: um antigo rei construiu o templo das 7 luzes da terra, mas ele não completou a sua cabeça. Desde um tempo remoto as pessoas tinham-no abandonado, sem a ordem de expressar as suas palavras. Desde aquele tempo, terremotos e relâmpagos tinham dispersado o seu barro secado pelo sol. Os tijolos da cobertura tinham se rachado, e a terra do interior tinha se dispersado em montes. Nabucodonosor, ele empreendeu a reconstrução desse zigurate. Marduk, o grande senhor, excitou a minha mente para reparar este edifício. Eu não mudei o local, nem retirei eu a pedra da fundação, como tinha sido feito em tempos anteriores. Por isso eu fundei-a, eu fi-la, como tinha sido em dias antigos, assim eu exaltei o topo. Quer dizer, eu a levantei até o alto, e é muito mais alto do que um prédio hoje em dia. Muito bem, então, antes de nós entrarmos no livro, eu queria que vocês tivessem esse patamar de informações, para que a gente pudesse ter uma visão do que era aquilo. Tá? Então, quando eles trazem os judeus de lá, lembra, a maior construção dos judeus era o templo de Salomão. E embora o templo de Salomão fosse belo, segundo aquilo que é descrito a respeito do templo de Salomão, toda a altura do templo de Salomão não chegava nem no 7º andar, onde era o templo de Marduk. Não chegava nem no 7º. Então, suponhamos lá, para ser o mais otimista possível, o templo de Salomão deveria ter uns 20 metros de altura, mais ou menos a mesma altura das muralhas da Babilônia. Quanto mais a altura daquilo lá. Então, tudo na Babilônia era opressivo para os judeus. Tudo na Babilônia era uma tentativa de falsificar o que existia de verdadeiro em Jerusalém. Em Jerusalém havia o templo do Senhor, em Jerusalém havia um culto verdadeiro ao Senhor, e na Babilônia você tinha uma falsificação de tudo isso, envolta numa ostentação de poder, de força e de construções que geravam até estremecimento nas pessoas que chegavam ali. Normalmente, quando a gente lê sobre Babilônia na Bíblia, a nossa mente não nos remete a isso. A gente imagina algum lugar parecido com esses cenários de filmes que nós vimos, mas não era de fato alguma coisa extremamente suntuosa, e isso deixava as pessoas com medo. O comportamento dos judeus lá na Babilônia, a gente também não pode ser ingênuo de pensar que todo mundo lá não tinha fé, todo mundo lá não acreditava, não conhecia o Antigo Testamento, era um bando de fraco, por isso que eles estremeceram. Não, eles estremeceram num cenário que possivelmente todos nós estremeceríamos. Eles sucumbiram numa circunstância que possivelmente qualquer um de nós que está aqui hoje sucumbiria também. Então a gente às vezes é um pouco ingênuo quando a gente pega esses textos do Antigo Testamento e fala assim: como que esse povo era mau? Não, esse povo era exatamente igual a gente. E dadas as circunstâncias deles, se nós fôssemos colocados lá, talvez até fizéssemos coisas piores do que eles fizeram. E quando a gente compara, e a gente vai para o capítulo 1, então, e a gente vê esses 4 adolescentes, o que eles fizeram de fato foi algo capacitado por Deus, e o que eles fizeram foi algo para ser referência, não só na época deles, mas para nós até hoje. Porque de fato eles foram usados por Deus para mostrar que é possível você ter uma vida diferente num ambiente hostil. E Deus faz isso através daqueles 4. Mas lembrem-se, eles estavam sozinhos. Só os 4. E todo o conteúdo que eles tinham do Pentateuco, dos livros históricos e de Salmos, possivelmente Eclesiastes, que eles já teriam estudado. Mas com esse conjunto de literatura e com uma vida de oração, e obviamente capacitados por Deus, eles conseguiram viver um modelo que serve de exemplo. Como eu disse para vocês desde o início, diferente de os demais heróis da fé, que você vai encontrar sempre grandes tropeços, você não vai encontrá-los na vida de Daniel. Como eu disse também, não significa que Daniel não tivesse maus pensamentos, ou talvez não errasse em alguma coisa que ele falasse, mas significa que no geral,
Deus o manteve num patamar que serviu de referência para as outras pessoas. Significa que esse patamar, ele é possível, obviamente ele é obra de Deus na vida de cada um de nós. Então, nem eu posso usar os maus exemplos dos heróis da fé, que tropeçaram e caiu, para justificar os meus, apenas para explicar que é possível sim, que um cristão verdadeiro cometa alguns deslizes. Explica, mas não me justifica, porque eu também tenho uma referência de Deus, e uma insistência bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo, de que eu dependa de Deus constantemente e busque cada vez mais viver uma vida que exceda a qualidade de vida dos outros. Esse deve ser a minha referência, o meu alvo, o meu objetivo. Eu não posso estabelecer alvo em bases insólidas. Deus deu uma referência para que eu estabeleça o meu alvo e o meu objetivo. Deus colocou Daniel e os seus amigos como essa referência. Claramente, você tem uma concordância por parte de todos os comentaristas reformados, de que Daniel foi posto dentro das Escrituras exatamente como uma referência, para o seu tempo e para o nosso tempo. Para que a gente não desanimasse, nem para que a gente simplesmente deixasse que a nossa natureza sucumbisse no exemplo mau daqueles personagens da Bíblia que caíram. Eles caíram sim, como nós podemos cair. Mas isso apenas serve para explicar que a nossa natureza é pecaminosa e que se nós não cuidarmos nós cairemos, apesar de sermos amados de Deus. Mas quando Deus pensa em meta, objetivo, o que Ele espera de mim, de você, Ele estabeleceu um exemplo para ser seguido. Ok? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ano 3º, de acordo com o calendário, isso é 605 a.C. No ano 3º do reinado de Joaquim, a Babilônia veio e levou cativo. Então você tem uma representação aí deles transportando o povo de Jerusalém para a Babilônia. Joaquim era o segundo filho de Josias. Quando Josias perdeu a vida em Megido, o povo fez Jeoacás, seu quarto filho, rei em seu lugar. Reinou por 3 meses, depois Neco do Egito regressou de sua primeira campanha na Mesopotâmia, e colocou Joaquim no trono. Está lá em 2 Reis 23, 29 a 34. O rei egípcio mudou seu nome de Eliaquim, meu Deus estabelece, para Joaquim, Jeová estabelece. Foi forçado a pagar tributo ao Egito. Nabucodonosor dominou. Nabucodonosor era o filho de Nabopolassar, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém em 605. A invasão foi abreviada com a morte de seu pai. Na pressa de voltar para a Babilônia, na primeira invasão, na pressa de voltar para a Babilônia, antes que surgisse um novo usurpador ou alguém que tomasse o trono, Nabucodonosor teria aceito uma rendição nominal de Jerusalém, garantida pela entrega de alguns reféns. Então o primeiro grupo que vai para Jerusalém, vai para servir de confirmação de que quando Nabucodonosor voltasse, eles não iam resistir. E a ideia era mais ou menos assim: nós vamos levar um grupo, se vocês resistirem a gente mata o grupo, sequestro mesmo, ok? Nabucodonosor teria aceito uma rendição nominal de Jerusalém, garantida pela entrega de reféns e um tributo na forma de tesouros e vasos do templo, símbolo a vitória de seus deuses sobre o Deus de Israel, e os obrigou a renunciar o trabalho com o Egito e assinar o tratado com o Egito e assinar um termo de compromisso com a Babilônia. O versículo 2 conta a história de um outro jeito. O versículo 2 diz que na realidade foi Deus que entregou Judá nas mãos, Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, junto com os utensílios da casa de Deus. Ponto importante ainda de contexto para nós. Qual era o grande motivo da disciplina de Deus sobre Judá? Judá, se você for ler os livros de 1º e 2 Reis, você vai descobrir que Judá fez o seguinte: Judá colocou, nós estamos estudando isso em Miqueias aqui nas quartas-feiras, Judá colocou toda a sua confiança, e Samaria fez o mesmo, colocou sua confiança no templo de Deus e não em Deus. Então eles estavam muito mais preocupados com o templo do que com Deus. O templo dentro de Jerusalém, para eles dava mais segurança do que Deus no coração. Então,
eles colocaram o templo como o grande ídolo da vida deles. E eles diziam o seguinte: olha, o templo do Senhor dentro de Jerusalém, ninguém vai nos invadir. A arca da aliança, o propiciatório, o altar dos sacrifícios, o templo do Senhor, Deus está no templo, ninguém entra aqui. E o que Deus faz? Deus entrega Jerusalém. Jeoaquim é obrigado a entregar os utensílios do templo. O templo que era garantia de segurança agora foi saqueado. E o Deus que fez coisas extraordinárias, como abrir o Mar Vermelho, Deus não impediu ninguém de saquear o templo? Não, porque Deus queria que o povo voltasse a confiar nele e não no templo. Esse era o problema lá. Gente, esse continua sendo o problema hoje. Deus nos dá as coisas e nós gostamos mais das coisas que Deus nos dá do que do próprio Deus. Vou repetir: Deus nos dá as coisas e nós gostamos mais das coisas que Deus nos dá do que do próprio Deus. Foi por isso que o povo de Judá foi disciplinado. Foi por isso que o povo de Judá foi levado para a Babilônia, porque eles se tornaram idólatras. Eles acabaram idolatrando as coisas de Deus, ao invés de adorar o próprio Deus. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim. Por quê? E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, porque para os judeus não havia necessidade de ficar perguntando o porquê. Os profetas avisaram amplamente a razão, e a razão está clara lá em 2 Crônicas 36, de 15 a 17. Ele, o Deus de seus pais, enviou mensageiros para adverti-los. Mal amanhecia o dia, já se achava ele a pleitear com eles. Tamanho era o seu amor por seu povo e pelo lugar de sua habitação. O que fizeram eles? Zombaram dos mensageiros de Deus, fizeram pouco caso de suas advertências, escarneceram de seus profetas, até que se ergue a ira do Senhor contra o seu povo, a ponto de não mais poder ser abrandada. Então os meteu em confusão com o rei da Babilônia. Quem fez isso? O Senhor. O Senhor deixou que os judeus decidissem livremente quanto ao caminho que eles queriam tomar. Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis reino de sacerdotes e nação santa. Mas se o povo fosse rebelde, o contrário também era verdadeiro, Deus os deixaria. A semelhança de muitos cristãos da atualidade, eles se recusaram até mesmo a manter-se em paz uns com os outros. Por volta de 931 a.C., a nação se dividiu, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. O reino de Israel começou a praticar as piores formas de paganismo, até que eles mesmos sacrificavam seus filhos aos deuses da natureza. Em 722, Deus finalmente entregou Israel aos assírios, e com o passar do tempo a apostasia de Judá se tornou mais séria que a de Israel, sendo no fim levada para a Babilônia como profetizado. De novo, o Senhor entregou Israel e Judá nas mãos da Babilônia. Quem fez isso foi Deus, para disciplinar um povo que trocou Deus pelas coisas de Deus. Os utensílios do templo, Nabucodonosor limpou o cofre do templo, levou tudo embora. Tudo que Salomão tinha ganhado e conquistado, Nabucodonosor levou embora. Levou-os para a terra de Sinar, o nome comum para designar a região, estou acabando, tá, gente? Para designar a região da Mesopotâmia, posteriormente para designar a Babilônia. Variações nas versões bíblicas: Sinar, Shinar, Sinear, Senaar. Então, trata-se do mesmo lugar. E as coisas foram levadas para a casa do Deus de Israel. Acabou o sinal, fui interrompido, agora eu paro aqui mesmo. Tinha que acabar de qualquer jeito. Mas isso é um pouco de pano de fundo. Daí o restante ficou faltando pouca coisa, depois eu passo para vocês. Mas eu queria convidar vocês para que a gente entrasse nessa jornada mesmo. Meu desafio com vocês é o seguinte: que a gente coloque um pouco a nossa mente nisso. Então, quando você sair de casa no domingo de manhã, você já sabe que você vai descer para a Babilônia. Nós vamos lá, nós vamos entrar junto com esse povo na Babilônia, vamos sentir um pouco o que eles sentiam, vamos tentar entender o que eles estavam passando, porque o que eles estavam vivendo é muito semelhante ao que nós passamos hoje em dia. Embora a gente está livre, não está escravizado em lugar nenhum, mas a nossa vida aqui hoje é muito semelhante à vida do povo de Israel lá na Babilônia. E a frase que eu tenho para vocês é a frase do Stuart Olyott: ousem ser firmes.
O nosso mundo não está precisando de gente simpática. Vou repetir isso. O mundo não está precisando de gente simpática. O mundo está precisando de gente firme. A gente está muito preocupado com simpatia, com sorriso, com ser agradável, com ser legal. Mas olha, se simpatia e ser legal resolvesse, o mundo era um paraíso. O que nós estamos precisando é de gente firme. Você não precisa ser mal educado para ser firme. Nós estamos precisando de firmeza. Todos nós. Eu estou precisando de referências firmes. E eu acredito que vocês também, os nossos filhos estão. Todos nós estamos precisando de referências firmes. E com certeza, Deus será muito mais adorado com a nossa firmeza do que com a nossa tentativa de ser simpático aos outros, fazendo concessão da verdade. Então, orem por esse tema, orem por esse período de estudos que nós vamos passar, por esse tempo na Babilônia, aprendendo com Daniel e com seus 3 amigos, ok?